Você sabe de onde vem o termo narcisismo? Muito se fala que a nossa era contemporânea é a era narcisista. O termo narcisismo da psicanálise é usado para explicar um transtorno obsessivo pela própria imagem. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, se apropriou do mito de Narciso para explicar esse transtorno. Mas você conhece de verdade a história desse mito? Então eu vou contar para você, pois nesse mito tem tantos detalhes interessantes que pode até fazer muito sentido na sua vida e quem sabe até na sua história. Vai te trazer muitos elementos e pode abrir os teus olhos para muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, senta que lá vem a história. Narciso era filho de Cefiso, deus do rio, com a ninfa Liríope. Quando Narciso nasceu, sua beleza era exageradamente estonteante e atraía todos os olhares. Então a Liríope, mãe de Narciso, ficou preocupada com a inveja dos deuses por causa da beleza do seu filho. Foi então procurar o profeta Tirésias para saber se seu filho viveria muito. Tirésias disse: "Sim, mãe, claro que ele viverá, desde que ele não veja a sua própria imagem e não conheça nunca o seu próprio eu." Narciso cresceu belo, lindo, exuberante, mas Narciso não dava bola para as garotas, nem para os garotos. Ele fazia questão de se distanciar. Era frio e preferia viver só. Não queria se relacionar, pois julgava que não havia no mundo pessoa que merecesse seu amor. Ele era frio, distante e rude. Havia ali uma ninfa que se chamava Eco. Ela era uma ninfa falante e tagarela demais. Pensa numa pessoa que gostava de falar e dar a última palavra. O deus Zeus, que era marido da deusa Hera, gostava de dar as suas escapulidas e até as ninfas para se distrair. Certa vez Eco viu a deusa Hera procurando seu marido Zeus e se pôs a distraí-la com suas falácias e tagarelices para tentar enganá-la. Quando Hera descobre a sua artimanha para proteger suas amigas ninfas, a deusa condenou-a daquele dia em diante falar somente a verdade. Ela só iria repetir tudo o que os outros dissessem, somente a última palavra. Voltando à história de Narciso, Narciso gostava de caçar e quando ele tinha mais ou menos 16 anos, ele foi fazer uma das suas aventuras de caça na floresta. A ninfa Eco, aquela amaldiçoada pela deusa Hera, avista Narciso e se apaixona pelo belo rapaz. Narciso, como eu já disse, ele era sedutor, mas provocava um efeito atrativo nas pessoas. Eco fica à espreita e quando ele passa, ela começa a persegui-lo por um bom tempo. Narciso percebe a sua presença e pergunta: "Alguém está aí?" E ouve a resposta: "Está aí." "Quem está aí?" E ouve: "Quem está aí?" Ele diz: "Apareça! Apareça! Por que foges? Foges! Então vem!" E isso se progrediu por muito tempo. Eco, encorajada, resolveu se mostrar e se lança de braços abertos nos braços de Narciso. Mas não aconteceu como ela esperava. Ele não era o que ela acreditava ser. Veio a decepção. Narciso se livrou dos braços dela dizendo: "Saia, me largue, não penses que te amo, não me perturbes." E assim deu um pontapé naquela apaixonada ninfa. Eco, desiludida e arrasada pela dor da indiferença do ser amado, perambula perdida pelos vales, florestas, montanhas e cavernas. Eco nunca mais fora a mesma e de tão triste começou a se definhar, a ponto de sua carne secar e seus ossos virarem rocha, e sobreviver apenas a sua voz, que pode até hoje
ser ouvida nestes exatos lugares. As amigas da ninfa Eco, por causa da atitude fria, rude e agressiva de Narciso, foram falar com os deuses, mais precisamente com a deusa Nêmesis, a deusa da justiça e da vingança, que logo lhe disse: "Deixa comigo, ele pagará com a mesma moeda. Irá se apaixonar por alguém e não será correspondido. Um amor impossível que nunca poderá se concretizar." Num certo verão, durante uma das suas caçadas, Narciso foi até o rio beber água. O rio que ele foi era um rio tão puro, tão límpido, ninguém jamais, nem pássaro, nem animal algum bebera das tuas águas, e nenhuma folha havia caído nele. Nesta fonte de água cristalina, quando Narciso abaixou para beber água, se deparou com a própria imagem refletida na água e ficou encantado com o que viu. Ele sorriu e a imagem sorria para ele de volta. Mas toda vez que ele tentava tocar a imagem, ela se desfazia pelas ondulações da água. Narciso dizia: "Volta, volta, por que não me deixas te tocar?" Ele olha este ser e se apaixona de uma forma que é chamada pelos deuses de híbris, que quer dizer tudo que excede e ultrapassa os limites. Para os gregos, isso relata a insolência e o descomedimento. Neste caso de Narciso, está relacionado com o excesso de confiança em si, a arrogância e o orgulho exagerado. No grego, o Narciso vem de narquê, que é o mesmo prefixo da palavra narcótico. E Narciso aguardava aquela imagem voltar e de novo tentava tocar. Voltava e ele tocava e ficou ali paralisado, se petrifica preso no admirar até morrer. A paralisia que culmina com a morte. Em outra versão, diz que ele entrou na água à procura dessa imagem, desse seu grande amor, e morre afogado, apaixonado pela própria imagem, preso ao próprio ego. Após a sua morte, ele foi para o rio Esfinge, o rio do submundo. E quando as suas irmãs ninfas, as irmãs de Narciso, foram procurá-los no rio, ali só havia uma flor. Com qual personagem deste mito você aí se identifica? Zeus, o poderoso aventureiro que gasta sua diversão na infidelidade proporcionada pela facilidade do poder? 2. Liríope, a mãe de Narciso que busca proteger, poupar seu filho da dor de viver, para que ele não sofra. E assim ela vai criando filhos majestades, que são egoístas, que não sabem negociar, não sabem o que é viver o tédio. Filhos insensíveis, que não sabem se comunicar só por desejos ou por emotions, sem saber se colocar no lugar do outro. Eco, a falante que não aprendeu a perceber o silêncio ou o que a realidade está mostrando. Aquela que acha que se comunica, mas na verdade só repete o que o outro diz, mesmo que seja o que ela não é. E assim ela acaba perambulando pela sua dor da decepção, sem conseguir se comunicar de forma verdadeira, e deixa sua vida morrer petrificada. Enfim, Narciso, a pessoa que não sabe amar de verdade o outro pelo que o outro é. Ele vive buscando nos outros apenas o eco de si próprio. Alguém fixado na sua própria imagem, nela faz um investimento, deixando todo o resto se perder. Ele produz um fascínio e apego, indicando uma narcose, um entorpecimento de tamanha atração que não consegue ver a outra coisa a não ser essa imagem que ele construiu. Fica aqui a seguinte reflexão: onde há fascínio, há servidão. Pois de alguma forma você é capturado pela coisa que fascina. O que você quer
determina a sua realidade. Fique com a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.